Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora de relatos sobrenaturais. E o nome desse relato é este aqui. Minha avó era uma bruxa assassina? Mas antes de contar esse relato aqui, eu quero te pedir, quem gosta aí do canal, deixa o like aí no início, isso ajuda muito aqui o canal. Se inscreva, você que não é inscrito e tá conhecendo o canal aqui agora. E ative o sininho também para não perder nenhuma notificação aqui dos vídeos. E se tiver alguma história relacionada ao sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das outras redes sociais, onde tem vídeos curtos aqui que muitas vezes não está aqui no YouTube. E se esse vídeo tiver a função de hypar aí, quem puder hypá-lo aí pra mim, eu agradeço muito de coração, né? Isso vai ajudar muito aqui na divulgação do canal também. Mas agora chega de papo, chega de enrolação e bora pra este relato. Minha avó era uma bruxa assassina. Oi Mariana, me chamo Bruna e hoje decidi finalmente te enviar esse relato, porque eu não consigo guardar mais isso só pra mim. Ele é pesado, é tenso e confesso que ainda me assombra. Espero que você leia até o fim, porque essa história mudou completamente a visão da minha família e principalmente a que eu tinha da minha avó. Espero que você leia até o fim e se quiser contá-lo no canal, eu ficarei muito grata, porque essa história mudou completamente a visão que eu tinha da minha avó e me fez entender os comportamentos dela. Minha avó sempre foi uma mulher muito respeitada onde morava, uma senhora discreta, reservada, daquelas que todo mundo cumprimenta quando passa na rua, muito conhecida. Ela sempre teve uma arte séria, meio distante. Não era muito afetuosa, sabe? Mas fazia tudo pela família. Pelo menos era o que eu achava. Ela faleceu há cerca de 8 meses. E como eu era a única neta, mulher, acabei ficando com algumas coisas dela. Tipo, coisas simples. Lençóis, panelas antigas, bijuteria, colchas feitas à mão. Praticamente tudo da casa. E no meio dessas coisas eu encontrei uma espécie de caixa que lembrava muito um baú. Era tipo um baú de madeira bem antigo. Escondido no fundo do guarda-roupa dela, estava bem empoeirado, coberto com vários panos velhos, como se fosse para ficar escondido mesmo. Eu abri esse baú e encontrei dezenas de caderninhos. Confesso já ter visto a minha avó lendo algum desses caderninhos antes de morrer, e ela ria quando lia. No começo achei que fossem diários ou receitas antigas, mas quando abri o primeiro percebi que aquilo era muito mais. Eram relatos da própria vida dela, registros de tudo que ela viveu, mas não apenas no sentido nostálgico. Eram confissões, segredos e atrocidades. Minha avó era praticante de magia. Detalhe, ninguém da família nunca soube disso, inclusive eu. Fiquei sabendo nesse caderninho, como fiquei sabendo de várias outras coisas que confesso que me faz muito mal só de lembrar. As simpatias que tinham lá nesses cadernos não eram simples simpatias inocentes, aquelas que muita gente faz. Era coisa pesada, eu acho que era feitiços, era bruxaria mesmo. Trabalhos de amarração, destruição, abortos, envenenamentos, coisas que até hoje me dão náuseas só de lembrar. Como disse, me faz muito mal. Ela dizia nos cadernos que começou muito nova, que tinha uma vizinha, segundo ela, uma mulher feiticeira de nome... Não sei se o nome tá trocado, porque no início tava. Vou chamar aqui ela de Maria. Segundo ela, uma mulher feiticeira de nome Maria, que ensinou os primeiros rituais a ela e a minha avó aprendeu bem rapidinho e pegou gosto pela coisa. Se aprofundou mais ainda. Ela ajudava as moças na época a interromper gravidezes, escrevia isso como se estivesse anotando uma receita de chá.
Detalhava os ingredientes, os horários, os procedimentos, usava plantas venenosas, instrumentos feitos em casa. Ela mesma confessou ter feito isso com os próprios filhos. Abortou mais de uma vez e dizia que não se arrependia. Sentia prazer quando alguma moça a procurava grávida e a moça também não sobrevivia. No diário ela dizia: já que quis tirar a vida do filho, nada mais justo que ir junto. Acho que ela sentia prazer em ver a morte. Mas o pior ainda estava por vir. O nome do meu avô aparece diversas vezes nesses caderninhos. E foi aí que tudo desmoronou dentro de mim. Segundo ela, meu avô era casado quando os dois se conheceram e ela se apaixonou por ele. Mas ele não dava atenção para ela. Disse que ele pertencia a outra, que ele amava muito. Mas a minha avó não aceitava isso, queria ele a todo custo. Então fez uma espécie de amarração, trabalho forte com sangue, envolvia ossos de defunto e oferendas encruzilhadas. Mas mesmo assim, ele permaneceu com a esposa. Então ela decidiu acabar com a esposa dele, pois, segundo ela, esse seria um motivo para que o coração dele fosse aberto para ela. Ela foi muito fria ao relatar o ritual que fez para a esposa do meu avô, ou seja, a primeira esposa dele. Ela fez um ritual de doença, um feitiço de apodrecimento. Ela descreveu como a mulher foi adoecendo e morrendo lentamente. Disse que assistiu tudo de perto e que sentia muita satisfação. Quando a mulher morreu, ela fez outro ritual. Esse, segundo ela, para abrir ali o coração do meu avô e poder ficar junto com ele. E pouco tempo depois, eles estavam juntos. E ela escreveu com muito orgulho a seguinte frase: tirei do mundo quem me atrapalhava e agora ele é meu. Minha mãe foi o fruto dessa união da minha avó com meu avô. E pasme, Mariana, a minha avó tentou impedir o nascimento da própria neta, euzinha aqui. Ela não queria que eu nascesse. Quando minha mãe engravidou de mim, minha avó ficou furiosa, pois ela sempre detestou meu pai. Achava ele um nada, um desonrado, pobre. E nos cadernos ela escreveu com detalhes que tentou me matar ainda no ventre da minha mãe. Deu chás à minha mãe, chás abortivos, disfarçados de infusões para minha mãe. Colocou pó em comidas, fez rituais para o feto não se desenvolver. Minha mãe passou muito mal durante toda a gravidez. Chegou a sangrar por dias e foi parar no hospital. Ela quase morreu. Os médicos diziam que ela podia até perder o bebê. Mas contra tudo e contra todos, eu nasci. E a minha mãe sobreviveu. E ela ainda escreveu a frase: infelizmente veio uma falha no destino que eu não consegui controlar. E sei que essa frase é a respeito do meu nascimento. Mas ela não desistiu. Depois que meus pais se casaram, ela passou a fazer trabalhos para destruir meu pai. Servia comidas batizadas, fazia simpatias para o casamento se desfazer. Escreveu que a menina tinha que crescer sem pai para não repetir o erro da mãe. Ou seja, eu tinha que crescer sem meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito calmo, segundo a minha mãe. Só que depois que eles casaram, ele ficou agressivo, começou a beber, saiu do emprego. Minha mãe que sustentava a casa como podia. Era como se ele tivesse virado outra pessoa. E tudo isso era manipulado pelas mãos da sogra, a minha avó. E tem mais, Mariana. Nos cadernos, minha avó falava sobre rituais de morte. Fez pelo menos 3, pelo menos até agora nos cadernos que eu consegui ler, pois tem muito mais. Um deles, segundo ela, foi para tirar um vizinho que sabia demais. E o outro é mais vago, mas ela descreve como sacrifício necessário para preservar o próprio poder.
Ela fala em pactos em troca de vida por favores espirituais. Todos aqueles bebezinhos que ela ajudava a abortar, ou as pessoas que ela chegou a matar, ela oferecia ao próprio diabo em troca de favores. Só que depois que ela morreu, pelo menos pro meu pai, foi um alívio. Ele mudou, largou a bebida do nada, voltou a ser carinhoso com a minha mãe, voltou a trabalhar, a casa ficou mais leve, ele voltou a ser como antes e principalmente a ser um pai carinhoso e presente, o que ele não era antes. A impressão é que com a morte dela, as correntes que prendiam tudo aquilo se romperam e meu pai se libertou. Hoje eu carrego os cadernos comigo, estão guardados numa caixa, mas toda vez que chego perto, sinto algo estranho, um arrepio, um peso no ar, como se ela ainda estivesse ali, vigiando, rindo, orgulhosa do que fez. Eu não sei o que fazer com isso. Pensei em queimar, jogar fora, entregar para alguém que entenda, mas e se isso soltar algo que possa estar preso ali? E se for pior? Pois tem vários ensinamentos escritos malditos. Minha família não sabe de nada, só eu li os cadernos. Às vezes penso em contar para minha mãe, mas ela passou por tanta coisa que eu tenho medo de abrir mais feridas. Medo de destruir o pouco de paz que finalmente ela conseguiu ter agora. E talvez eu só esteja escrevendo isso tudo para conseguir tirar um pouco de peso das minhas costas. Fazer um desabafo. Pois como disse, não contei a ninguém, carrego isso tudo pra mim. E desde o dia que li aquela primeira página, a minha vida nunca mais foi a mesma. Me sinto muito mal só de saber que a minha avó foi uma assassina de bebê e de pessoas. Mariana, se você leu até aqui, muito obrigada, obrigada de coração mesmo. Sei que é um desabafo. Não escrevi tudo, pois o que lhe escrevi passa perfeitamente o quão mal ela era. E ainda vou terminar de ler os outros cadernos. Se tiver mais fatos interessantes, eu mando pra você. Eu te agradeço aí pelo relato. Nossa, e a sua avó era maléfica, né? Ela, tentou ali fazer, né? Abortar ali, né? Mesmo sem sua mãe saber, a própria neta. Tirou os próprios filhos. Ajudava ali as mulheres, né? A abortar. E quando elas morriam, ela achava bom. Entregava a alma daquelas criancinhas ali inocentes e das pessoas que ela matava ali, né, entre aspas não, né, matava mesmo, e entregava ali em troca de favores ali pro próprio diabo. Ela tinha pactos, então, ela era muito, né, uma pessoa com uma energia muito pesada, então a morte dela veio como alívio, porque ela, até seu pai, né, seu pai não bebia nem nada, e de uma hora pra outra começou a beber ali, e assim que ela morreu ele parou, então quebrou ali o encanto, quebrou o feitiço. Nossa, é muito pesado o relato, né, e essas pessoas aí que ela, matou, a polícia nunca descobriu, será? Que estranho, né? Mas muito obrigada pelo relato, que interessante. Esse foi o relato, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha aí com seus amigos. Se esse vídeo tiver a função de hypa ele aí pra mim, que isso vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva, você que não é inscrito. E se tiver algum relato sobrenatural, quiser mandar aqui pra mim, o e-mail tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. E as minhas outras redes sociais também, se vocês quiserem me seguir lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!